O nome de Marx ele é utilizado para atacar as mais distintas posturas, coisas absolutamente arbitrárias são aplicadas ao indivíduo, à obra, ao pensamento, e quase tudo é rotulado de marxista. Pois é. Então, foi uma das razões de ser que eu resolvi entrar nessa disputa pública, no interior da internet, criar canal. Então a ideia é desenvolver um Marxista, pouco isso. leninista, só marxista, pessoal, Isso. para mim são. Eu tenho várias dúvidas aí, eu quero que você me explique direitinho a importância do Marx e o que que tem de verdade e o que tem de mentira do pessoal conta aí, né? Pois é. Então minha ideia é E exatamente o essa. impacto, né? E o Tem impacto até hoje? gigantesco, evidentemente. Hoje, nesse exato momento, menos do que nós gostaríamos, apesar do nome ser aplicado a praticamente tudo que acontece. Então, é uma das razões. Até por isso eu resolvi trazer também, a gente pode mais para frente tratar um pouquinho. A gente fez alguns materiais sobre a China, no Eu quero instituto que eu saber. trabalho e tudo, e dá para a gente não só discutir o tema China, mas ver a relação, ou quase relação nenhuma que existe, exceto no nome do partido que lá está, com Marx, a tradição socialista, comunista e por aí vai. Eu quero saber, porque a China é um grande mistério, né? É socialista, é capitalista, é híbrido, o que, Sim, que, sim. que que é? Mas como que a gente pode começar? Que contexto? A gente pode começar com o contexto da época, quem era Marx, que mundo que ele nasceu, Claro. o que que ele estava vivendo? Como que a gente começa isso? Esse papo? Claro, perfeitamente. Essa é uma questão importante, que Marx é um autor do século XIX. Ele viveu inteiramente no século XIX, nasceu em 1818, vai morrer lá mais para o final do século, 1883. Então, ao mesmo tempo que parece que é algo muito antigo, você fala século XIX, né? É, Hoje século XX já está virando coisa de velho, você imagina século XIX. Mas, ao mesmo tempo, a preocupação que ele teve de investigação, o movimento que surgiu a partir dele, é entender esse mundo que a gente vive hoje, que é que nós chamamos de capitalismo, que, aliás, ele ajudou a consolidar esse termo, é. capitalismo. O termo não é que ele inventou, ele já existia, mas na época as pessoas chamavam mais de sociedade de mercado, Tinham vários tinham termos. vários termos, não existia assim, um termo que estava consolidado para descrever aquele mundo, até porque estava em transformação, estava em ebulição, você tinha vestígios de outras formas de sociedades antigas, muito presentes, aristocracia muito presente, né? E ele ajudou até a consolidar um pouco esse termo. Então, as coisas que ele fala, evidentemente, dizem respeito à sua época, mas diz respeito, eu costumo dizer, até mais à nossa época, porque aquilo que ele viu surgir e nascer, hoje tomou conta. Está presente em todos os lugares. E eu penso que um autor do século XIX, ele tem até mais condições de entender o mundo que a gente vive do que nós aqui hoje. Por quê? Porque as características do capitalismo se tornaram tão gerais, estão tão presentes em todos os lugares, que elas ficam invisíveis para a gente. Nós já naturalizamos ela. Percebe? E na época dele o que era mais Era evidente? mais misturado com outras formas de sociedade. Você tinha Ah, de um lado, por exemplo, cidadão, você tinha de outro lado pessoas que tinham títulos de nobreza ainda, famílias que tinham uma posição privilegiada no Estado por causa da família a qual elas pertenciam, aspectos esses contra qual as revoluções que levaram o capitalismo lutou contra. Apesar de hoje muitos apresentar o capitalismo como se fosse um produto natural, que sempre existiu, mas na verdade vários privilégios que eram herdados de sangue, com aspectos aristocráticos, com vínculo com o Estado muito forte, eram muito presentes naquela época. A economia de autossubsistência ainda tinha um peso muito grande, né? Então, nem tudo era feito para o mercado, para a troca. Então, você tinha um campesinato na Europa no século XIX que era gigantesco, que vivia na terra e 80% do que consumia vinha da própria produção familiar, por exemplo. Né? São aspectos que hoje, não que eles deixaram de existir, mas eles têm um peso infinitamente menor. Né? Agora, por outro lado, características como juros,